Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha nesta quarta-feira, dia 19 de maio, pelas antenas parabólicas no sistema digital analógico, também pela NET e Claro TV, nos canais 190 a 690, no portal sba1.com, também pela Neo TV no Paraguai e aqui no Brasil também, uma TV por assinatura, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa, e através deste momento a TV Imaculada, que está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela participação de todos e começamos o dia, ou começamos a tarde de hoje, melhor dizendo, falando a respeito da indústria frigorífica e Argentina. Bom, destacávamos na edição da Agricultura BR desta última terça-feira que o governo federal da Argentina suspendeu as exportações de carne bovina. De acordo com o governo daquele país, isso ocorre por conta dos valores praticados no cenário interno e abastecimento no mercado doméstico de carne bovina na Argentina. Sobre estes temas, as indústrias Marfrig e Minerva, que têm a sede aqui no Brasil, elas se posicionaram em relação ao tema. Falando a respeito do Marfrig, primeiramente, o Marfrig, que é uma indústria que tem uma operação na Argentina, se posicionou da seguinte maneira, é o que você confere comigo na tela. De acordo com a indústria brasileira, em nota oficial, seus acionistas informou que a companhia destaca que a sua operação na Argentina representa 3,2% da receita líquida consolidada no primeiro trimestre de 2021. No mercado doméstico, a Marfrig detém as marcas Patti e Vieníssima, que lideram o segmento de hambúrgueres e salsichas. Assim sendo, o impacto direto desta restrição se limita a 1,3% da receita líquida consolidada, representado pelas exportações argentinas no período. O comunicado foi assinado por Tang David, vice-presidente de finanças da Marfrig Global Foods. Já o frigorífico Minerva tem impacto um pouco maior. Depois eu vou explicar aqui por que as duas indústrias se posicionaram. De acordo com o frigorífico Minerva, que é o maior exportador de carne bovina da América do Sul, a situação tem impacto, mas eles teriam já um planejamento para conseguir sair dessa situação, o que você confere comigo na tela. Veja só, o frigorífico Minerva, líder das exportações de carne bovina na América do Sul, informou aos seus acionistas que o mercado em geral é atendido na Argentina pela subsidiária Athena Foods, que contempla a exposição no mercado internacional mediante atividades de exportação, mas também tem uma sólida atuação no mercado doméstico daquele país com a marca Swift, que produz processados de hambúrguer, salsicha, patês, entre outros. Atualmente, a operação da Minerva na Argentina representa 10% da receita consolidada da Minerva Foods. Mesmo com a suspensão temporária das exportações, a Minerva Foods, com suporte na sua diversificação geográfica no continente, seguirá atendendo seus clientes com as suas operações no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Colômbia. Essa é a nota oficial do frigorífico Minerva, que explicou um pouco aí desse prejuízo. 10% é bastante relevante para a indústria Minerva, que tem uma operação relevante lá na Argentina. Por que Marfrig, até para explicar, Marfrig e Minerva entram na contramão do que vinha acontecendo com o valor das suas ações nas últimas semanas e operaram com queda em torno de 3%, fecharam com queda em torno de 3% nesta última terça-feira. O motivo é esse. Para se ter uma ideia, no comparativo, o frigorífico JBS, que opera sob a sigla JBS-S3, fechou numa alta de 3,2%. As ações da Minerva, que opera sob a sigla BEF3, fechou com uma queda também superior, uma queda superior a 3%, 3,1% de queda. E o Marfrig MRFG3 fechou com uma queda de 2,8%, só para ter um comparativo aí das ações que tem a opção
para os investidores. JBS fecha em alta, as duas indústrias com operação na Argentina ressentiram da decisão do mercado. Então, por que a gente fala isso? Que a perda, ela não se dá somente por conta daquilo que representa dentro da operação de cada indústria, mas também sobre aquilo que elas representam no mercado de investimentos. E essa queda ainda vai precisar ser sentida. A Argentina já fez esse ato semelhante, exatamente como no governo de Cristina Kirchner, como já falamos aqui nessas edições do Agricultura BR. Quando isso ocorreu, ela sangrou mesmo a cadeia produtiva da carne bovina da Argentina e fez com que as indústrias, na época, deixassem o país. E a Argentina perdeu um dos seus postos, né, de maior exportador de carne. Hoje não figura nem entre os 12 primeiros, de acordo com os números internacionais. Olha, depois de muito tempo sem dar um sinal aí de demanda, hoje tivemos para a soja nos Estados Unidos. Isso porque exportadores privados anunciaram a venda de 142.500 toneladas de soja para o México, com entrega na campanha 2021-2022. E apesar dos fundamentos para o mercado da soja serem muito consolidados, quando falamos da operação em Chicago, a verdade é que a situação causada pelo clima nos Estados Unidos, claro que vai trazer esse cabo de guerra que vemos todos os anos por lá. E no momento, o clima ou a previsão de tempo vem mostrando uma melhora ou uma visão de melhora sobre as áreas de lavoura nos Estados Unidos. E com isso, soja não vem encontrando força para se manter em alta. Vamos ver como é que vem o mercado agora. Nós temos mercado com forte queda. Nós temos aqui quedas expressivas para a soja na Bolsa de Chicago. Posição de julho perde 40 pontos. Esses 40 pontos aqui estão me dando aqui 2,6% de queda, com a posição de julho a 15 dólares, 33 centes mais 6 o bushel. Posição de agosto, 14 dólares, 84 centes o bushel, queda de 37 pontos. As quedas aqui, os recuos são muito expressivos, como você que acompanha a Agricultura BR pode acompanhar conosco. Setembro, 14 dólares, 2 centes mais 4 por bushel, queda também bastante expressiva neste momento para a soja nos Estados Unidos, nas posições de mais curto prazo. Temos aqui a posição de novembro com 13 dólares, 65 centes mais 4. Se ontem estava tentando manter o piso ali de 14 dólares o bushel, hoje se afastou muito dessa situação por conta do que nós temos visto agora com o mercado futuro da soja. O que nós temos neste momento é realmente uma situação de recuo, vai refletindo principalmente fatores ligados a clima. A situação de oferta e demanda é a mesma, apesar da China dizer que vai buscar uma estabilidade, ferramentas para estabilizar o mercado, é aquele blá 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 de sempre, mas a verdade é que não tem muito o que fazer em relação a esses fatores. Os países que demandam soja, principalmente China, não têm por onde trazer de outras fontes, essas fontes são sempre Brasil e Estados Unidos, mas hoje o reflexo vem sendo poderoso em cima da soja negociada em Chicago. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar comercial é o que nós trazemos agora em destaque. Olha só, nós temos dólar hoje com alta de 0,61% para a moeda norte-americana. É o que nós destacamos aqui com o Agricultura BR. Nós temos posição aqui com R$ 5,28 mais 7 para o dólar. Vou até pedir para a minha equipe aqui posicionar soja no porto neste momento. Nós temos R$ 5,28 mais 7. É alguma recuperação para o dólar no Brasil. Normalmente traz um reflexo direto sobre os negócios com a oleaginosa aqui no Brasil negociada, mas a verdade é que a queda para a soja agora vem muito expressiva em Chicago. Vamos dar uma olhada então, se a gente já tiver a soja no porto, vamos dar uma olhada como é que vem a soja negociada por lá. Olha só que o reflexo é realmente de maneira
maneira direta. Nós temos soja na referência para entrega em junho a R$ 173,00 a saca de 60 quilos da soja para entrega no próximo mês nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Bom, eu quis mostrar isso rapidamente porque os efeitos dessa queda da soja, elas vão refletir de certo modo aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós estamos com uma exportação muito alta, nós temos 10 dias úteis, né, de acordo com os últimos números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, passando aí, chegando a 8.800.000 toneladas de soja embarcadas. O volume é muito alto. Essa soja já havia sido negociada, contratada, então já é uma situação muito bem resolvida. Essa situação não muda. Mas a soja que está sendo negociada agora, ela tem esse reflexo, né, acaba ressentindo do dólar. O dólar tem até recuperação hoje, mas ressente principalmente da soja em Chicago. Sobre o dólar, Walter Pulga, dólar hoje tem uma ligeira alta, né, nós estávamos vendo alta aqui para o dólar, não chega a melhorar a situação de soja negociada no mercado físico brasileiro neste momento e nem a soja no porto, porque vai realmente, a queda aí de quase 3% para a soja em Chicago realmente é muito expressiva. Como é que o dólar está se comportando agora? Como é que está o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o câmbio sofre, como se sabe, né, interferência de fatores políticos, econômicos, ou seja, há muitos fatores influindo sobre essa variação. Mas hoje nós tivemos uma reação do dólar frente a diferentes moedas no mundo. Veja, por conta de inflação em diferentes países e principalmente na Europa, no México, até mesmo nos Estados Unidos, lógico, aqui estamos mais acostumados com inflação, nós temos o dólar se valorizando frente a uma cesta de moedas. Agora há pouco o chamado dólar index, né, que é um índice elaborado tendo como referência comparação entre dólar e euro, por exemplo, e outras moedas como a coroa sueca, como a libra da Inglaterra, mostra uma alta de 0,16%, o que significa que os investidores deixam o mercado de risco, o mercado de papéis e correm para o dólar rapidamente. Por isso, o dólar avança sobre outras moedas também. Neste momento, a R$ 5,27 mais 70 tem alta de 0,44%, ou seja, volta a subir. Mas vale lembrar, o dólar hoje passou de R$ 5,30, teve uma alta mais acentuada agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, e a expectativa é de que continue a avançar sobre outras moedas do mundo. E por que isso ocorre? Porque dados de inflação na zona do euro e no Reino Unido tendem a, vamos dizer, valorizar, né, o dólar frente a outras moedas. Isso ocorre só aqui? Não, isso ocorre também em diferentes países. Veja, a inflação deu um salto muito forte em diferentes países do mundo durante o mês de abril, pressionada principalmente pela alta dos preços das commodities. Não só as commodities agrícolas, Fabiano, mas também as commodities metálicas, como alta principalmente para o minério de ferro. O ritmo de aceleração dos preços lá nos Estados Unidos, por exemplo, reduziu até a diferença, né, inflacionária entre o Brasil e os Estados Unidos. A alta foi muito acentuada lá. Para se ter uma ideia, em outros países emergentes, também há essa preocupação. No México, o índice de preços ao consumidor saltou, veja, de 4,67% em março para 6,08% em abril, isso considerando aí taxa anual, enquanto a meta do Banco Central mexicano era de 3%, já passou de 6% lá. No caso dos Estados Unidos, quando se observa a projeção do Banco Central americano, o Federal Reserve, para 2022, por exemplo, a resposta é de que há apenas uma pressão cíclica, que essa inflação não deve durar, mas o Banco Central dos Estados Unidos, nas suas recentes projeções, feitas em março, prevê uma inflação de 2,4% neste ano e de 2% em 2022. As projeções, pelo menos resultado da pesquisa Focus do Banco Central, apontam um índice de preços ao consumidor amplo de 5,15% neste ano e de 3,64% em 2022. Bom, os analistas brasileiros erram nas suas projeções de inflação, raramente eles acertam, né? Mas no final do ano passado a projeção para a inflação deste ano era de apenas 3,22%. Veja, nós já estamos com expectativa agora de 5,15%. Isso não ocorre só no Brasil, ocorre em outros países e neste momento é essa preocupação com a inflação em diferentes países, dados que saem agora resultado de abril, início de maio, é que trazem o dólar em valorização neste momento. Se isso vai ficar
permanente, ainda é difícil dizer. A tendência, a princípio, é de que o dólar continue cedendo lentamente frente ao real. Mas não é o que estamos vendo hoje, não. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Tá aí as informações do mercado financeiro. E vamos ter agora os destaques da previsão do tempo para o Brasil e Estados Unidos. E quando falamos do clima nos Estados Unidos e no Brasil, nós estamos falando dos dois maiores produtores, dos dois maiores players do mercado, quando fala de produção e participação no mercado externo. O que nós temos hoje nos Estados Unidos é uma especulação altíssima em relação aos números para soja e milho por conta do clima. Tá? Então, por lá vai definindo essa situação. E aqui no Brasil, uma preocupação enorme em relação ao desenvolvimento da segunda safra de milho, que já está prejudicado no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Sobre a previsão do tempo, inclusive com a expectativa de chegada de uma frente fria, até alguma chuva no Sudeste e no Centro-Oeste, nós temos agora a participação de Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A chuva não dá trégua na região norte do país. Ela segue persistente, elevando e inundando diversos rios, principalmente do Amazonas. Tempo firme mesmo somente no estado do Tocantins, sul do Pará e também em Rondônia. Na região nordeste, a falta de chuva deixa não só o ar, mas também o solo seco, principalmente no sertão do estado. Ao contrário, entre Fortaleza e Maranhão, onde a chuva é volumosa e também não para. No centro-oeste, o tempo seco eleva o risco de queimadas para altíssimo em boa parte da região. No sudeste, tempo firme em todas as áreas. Observamos uma grande amplitude térmica nas áreas produtoras de citros de Casa Branca, em São Paulo, mínima de 12, máxima de 29 graus. Em Uberlândia, mínima de 16, máxima de 30. Em Maria da Fé, no sul de Minas Gerais, o dia começa aí com 5 graus, mas sem possibilidade de geadas. Já a máxima em Linhares chega aos 29 graus. Na região sul, o tempo seco continua. Praticamente toda a soja do estado já foi colhida e o clima tem ajudado na finalização da colheita. Falta apenas 6% das lavouras. Fabiano, agora vamos falar um pouco sobre o tempo nos Estados Unidos. Grande parte da região produtora de grãos dos Estados Unidos está passando aí por um período com poucas instabilidades. Para os próximos 5 dias, se chover, será algo em torno de 15 a 30 milímetros, principalmente na região de Iowa. As temperaturas já não ficam tão baixas nos próximos dias e o risco para geada e chuva congelada é baixo. As mínimas estão acima dos 9 graus. Entre os dias 23 e 27, a chuva se torna mais distribuída, apesar do baixo volume, algo que favorece o aumento dos índices de água no solo nos Estados Unidos. O mesmo vale para os últimos dias do mês, a previsão será de chuva em toda a região. É com você, Fabiano. Informação estratégica sobre o clima nos Estados Unidos, porque soja em Chicago, você viu, perdendo quase 3% nessa tarde, começo de tarde de quarta-feira. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos ter informações ao vivo de uma iniciativa importante do banco, que é o maior financiador do agronegócio brasileiro, e vamos falar de milho e a situação da produção no estado do Mato Grosso. Aproveite para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, o número é 67991733737. Eu volto já. E olha, as informações ou as confirmações de demanda sobre milho norte-americano, elas estão ficando cada vez mais elevadas. Eu vou dar uma notícia agora que parece uma repetição do que eu falei ontem, mas não é. Olha só, exportadores privados dos Estados Unidos confirmaram ao Departamento de Agricultura norte-americano a venda de 1.360.000 toneladas de milho com a entrega na campanha 2021-2022 lá na China. Já tivemos um volume bastante expressivo nesta semana e agora mais um grande volume para a produção de milho, para a comercialização de milho dos Estados Unidos.
falado isso, vamos dar uma olhada como é que vem o milho sendo negociado lá nos Estados Unidos. Você acompanha conosco agora como é que está o mercado. Nós já vimos que o mercado neste momento nos Estados Unidos, nessas semanas, nos últimos dias, ele vem muito influenciado pelo fator clima, tanto para a questão das elevações, que tivemos algumas, como também para recuos para as posições. Então, nós temos hoje um cenário para a soja, que eu mostrei há pouco, com o mercado influenciado pelo fator clima nos Estados Unidos, que parece ficar mais favorável em médio prazo para o desenvolvimento da lavoura, e com isso nós tivemos muitos investidores, principalmente fundos de investimentos, liquidando posições e lucrando, claro, com as altas que nós tivemos. No caso do milho, a situação é bem parecida, mas nós vamos dar uma olhada agora como é que vem milho negociado em Chicago. Vem com queda forte, a queda é muito parecida com a soja, talvez um pouco menos expressiva, mas também forte queda para as posições. Todas acima de 2% aqui nas posições de curto prazo. Posição de julho, $6,42 mais 2 o bushel. Trazemos aqui também a posição de setembro, $5,54 por bushel, perdendo aí 17 pontos neste momento. Outro destaque que eu faço aqui é com a posição de dezembro, negociada a $5,26 mais 4 bushel. Aqui nós temos uma queda de quase 3%, enquanto que a posição de março a $5,33 o bushel, também vivendo uma situação muito parecida lá na Bolsa de Chicago. São os negócios que eu trago com milho para o cenário internacional. Hoje, clima realmente fazendo toda a diferença nas negociações no mercado internacional. Sigo falando de milho, mas agora falo de milho no Brasil e especificamente no Mato Grosso. Por quê? Olha, se no estado do Paraná a preocupação com o desenvolvimento da segunda safra é enorme, inclusive, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, já há algumas semanas nós já tivemos produtores acionando o seguro, e no Mato Grosso do Sul algumas consultas também em relação ao seguro da produção de milho. No Mato Grosso começou a preocupar mais gravemente também. Sobre este assunto, o meu colega Valdir Pacheco conversou com Felipe Reis, Felipe que é analista da Geocis e sempre participa aqui do programa, que falou um pouco desta situação no Mato Grosso. Veja. Mato Grosso vem se destacando até esse momento pelas condições de safra mais satisfatória do milho safrinha se comparada com outras regiões do país. Mas esse cenário poderá ser impactado por forte onda de seca aguardada para as próximas semanas, de acordo com o monitoramento da Geocis Brasil. Quem vai nos falar melhor sobre os riscos para a cultura do milho segunda safra no estado é o analista da Geocis Brasil, Felipe Reis. Olá, Felipe, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi. Eu que agradeço, Pacheco. É sempre um prazer participar do Canal do Boi. Felipe, eu gostaria de saber qual a avaliação da Geocis para as lavouras de milho segunda safra no estado de Mato Grosso, que a previsão aí é um período de seca prolongado agora, e isso aí pode comprometer a segunda safra, né? Exatamente, Pacheco. A gente tem uma situação onde abril, por exemplo, nós já tivemos precipitações abaixo da média, mas ao menos choveu todos os dias de abril, quando a gente faz uma média aí do estado, o que permitiu, então, um desenvolvimento razoável das lavouras. Agora, em maio, a gente já vem com uma precipitação baixa, continuando, e para esses próximos dias, até o dia 31 de maio, vamos dizer assim, a gente deve ter uma precipitação bem abaixo da média em diversas regiões do Mato Grosso, que é o que tem preocupado. Né? No centro, região norte, a região do Sorriso, Lucas do Rio Verde, a BR-163 ali, deve ter um pouquinho de chuva, sabe? Ficando entre 5 e 10 milímetros para os próximos 10 dias, de acordo com o modelo europeu. A gente observa, Felipe, que algumas lavouras, pela falta de chuva, né, a planta tem uma autodefesa, né? Então a folha começa a se enrolar, virando um charuto ali, né? Quer dizer, para não gastar energia, né? Felipe, e essa região que você falou ali do Médio Norte é a principal região produtora aqui no estado, né? Se essa tendência se confirmar da falta de chuva, pode-se comparar essa safra aí à safra de 2016, onde houve uma seca profunda que provocou queda de safra? Bom, Pacheco, acredito que não. Pelo menos
pelas condições que nós observamos atualmente, as lavouras, o vigor da vegetação está bem melhor do que 2016, embora esteja num nível pior do que nos últimos 2 anos, né? Então, a gente deve ter uma safra semelhante a 2018, às vezes um pouquinho abaixo da de 2018, principalmente ali no Médio Norte, tá? Nós tivemos algumas chuvas, foram abaixo da média, mas foram suficientes para que houvesse um desenvolvimento das lavouras, pelo menos melhor do que 2016, quando a gente teve uma forte quebra da safra, tá? O negócio é preocupante, né, Felipe? Agora eu queria saber como é que a Geosys faz esse monitoramento, Felipe? Bom, a gente faz o monitoramento das lavouras através de imagens de satélite, certo? Então isso não substitui o agrônomo de campo, mas nos dá uma boa ideia de como está a situação das lavouras, né? Então, através das imagens de satélite, a gente consegue capturar os dados de umidade do solo, de precipitação, radiação solar e também do índice de vegetação, né? O índice de vigor da vegetação, que é nada mais a saúde das lavouras, né? A partir disso, a gente consegue fazer uma estimativa de como será a produção, claro que associado aos dados históricos aí de cerca de 30 anos que nós temos, né? Ok, Felipe, é uma pena que o nosso tempo é curto, poderia se prolongar muito mais, mas as suas informações foram básicas aqui para os produtores. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Canal do Boi. Eu que agradeço, estamos aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Ok, obrigado. Acabei de conversar com o analista da Geosys Brasil, Felipe Reis. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Um grande abraço para o analista da Geosys, Felipe Reis, grande amigo, sempre participa aqui do Agricultura BR ao vivo. E agora nós vamos falar sobre um circuito virtual do agronegócio que vai ocorrer no centro-oeste, também no norte do país, e traz muita informação e atualização para os produtores rurais. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos até uma das unidades do Banco do Brasil em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para conversar com o repórter José Cunha. José Cunha, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. É isso mesmo, Fabiano, nós estamos aqui na Superintendência do Banco do Brasil para saber um pouco mais sobre esse circuito. E para conversar comigo, já está aqui ao meu lado o superintendente do banco, né, o Marcel Figueiredo. Vou conversar com você agora. Marcel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. E eu começo te perguntando, Marcel, como é que vai funcionar esse circuito e quais são os benefícios que os produtores podem obter com ele? Legal, muito boa tarde, Zé, boa tarde a Fabiano, boa tarde a todos, né? É um prazer estar com vocês. Bom, o circuito, ele é uma iniciativa do banco que começa agora no próximo dia 24, vai até o próximo dia 11 de junho, e se não estivéssemos, né, nesse período de pandemia, certamente estaríamos fazendo as grandes feiras presenciais aí em todo o país. Então o circuito, na verdade, ele traz mais uma posição de vanguarda do banco, trazendo para esse modelo virtual as mesmas condições, né, os mesmos procedimentos que o produtor estava acostumado nas feiras. Ele vai funcionar da seguinte forma: nós temos uma plataforma, que é uma plataforma também desenvolvida pelo banco em parceria com a seguradora, chamada plataforma Broto. Então já convido aí o espectador a acessar www.broto.com.br, onde terão todas essas informações. Desde as parcerias, né, que a gente fez aí com os nossos principais parceiros, até as condições diferenciadas da feira, que começa agora no próximo dia 24, Zé. Marcel, está previsto uma série de palestras e lives também nessa plataforma, né? Como é que está a programação do evento nesse sentido? Legal, esse circuito, ele é a segunda etapa de 2021, a primeira etapa foi realizada no primeiro trimestre na região sul do país, e agora a gente inicia centro-oeste e norte. Cada um dos estados vai fazer uma live, né, trazendo as informações mais regionalizadas para os nossos produtores e clientes. Aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa live está prevista para o próximo dia 2 de junho.
tá? Inclusive, nós vamos contar com a presença do nosso secretário da Semagro, Jaime, o presidente da Federação dos Agricultores, o Maurício Saito, todos vão estar presentes para trazer um pouco de informações. Então já anotem aí, no próximo dia 2/6, 9 horas de Brasília, 8 horas horário do Mato Grosso do Sul, para a gente prestigiar esse momento de troca de informações, trazendo um pouco das tendências e o que está previsto aí do cenário do mercado do agronegócio nesse momento. Entendeu, Zé? Marcelo, você disse sobre as parcerias, né, que o banco firmou. Quais são essas parcerias e o que os produtores têm disponível dessas empresas? Muito legal. Então, assim, por que a gente tem um período, né? Porque nesse período do dia 24 de maio até o dia 11 de junho, é justamente aí onde a gente, através das parcerias, e aí vamos colocar as nossas principais revendas, essas empresas que o produtor rural está acostumado a adquirir máquinas, implementos, né? Todas elas, as grandes, né? Estão conosco, fechamos a parceria com essas principais revendas, e nesse período de 24 a 11, é ali que a gente vai ter condições diferenciadas, por isso o atrativo. Por isso eu convido cada cliente, cada produtor a acessar a partir da próxima segunda-feira a plataforma Broto, que ele vai ter condições diferenciadas de tarifas, inclusive algumas revendas, trazendo condições diferenciadas nos próprios produtos, muita coisa boa aí para o nosso cliente produtor, tá? Tá certo, Marcel, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Agricultura BR. Então é isso, viu, Fabiano? Só reforçando então, esse circuito virtual, Agro Banco do Brasil 2021, vai de 24 de maio a 11 de junho. É só acessar aí a plataforma do Banco do Brasil. Volto com você, Fabiano. Obrigado, José Cunha. Dê um grande abraço aí no Marcel Figueiredo, superintendente do Banco do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. Vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de café aqui na Agricultura BR, destaque para mercado físico e também futuro, e também como que a sustentabilidade está sendo cada vez mais importante para a tomada de crédito para a produção rural brasileira. Entre em contato conosco através do WhatsApp, o nosso número é 67991733737. Eu volto já. Falamos de café agora no Agricultura BR, começando pelo Arábica, negociado no mercado futuro em Nova York, plataforma Ice Filters. Há pouco vinha com correção as posições de mais curto prazo por lá. Vamos saber como é que vem café agora, vem com queda. Posição de julho, $1,51 mais 30 a libra peso. Setembro, $1,53 mais 15 por libra peso. Posição de dezembro, também perdendo $1,55 mais 65, enquanto que a posição de março vem com $1,57 mais 90 por libra peso. São os negócios de hoje com o café Arábica. Seguimos falando de mercado futuro, agora do café robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon no Brasil, também apresentando queda no momento, queda em 1%, aqui na casa de 1% para as posições de curto prazo. Posição de julho negociada a $1.498 a tonelada, portanto perde piso de $1.500. Setembro, $1.523 a tonelada, novembro, $1.539 e janeiro, $1.553 por tonelada, aqui as posições, como eu disse, perdendo em torno de 1% na Bolsa de Londres. A seguir, no Agricultura BR, falamos sobre sustentabilidade e como que ela tem sido cada vez mais um fator de decisão para a tomada de crédito rural. Eu vou para o intervalo e volto já. E o Banco Central quer exigir do produtor rural brasileiro situações para tomada de crédito visando fatores de sustentabilidade. É o que nós vamos conferir agora nesta entrevista realizada por Walter Pulga Júnior. Moacir Teixeira, um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos falar sobre o CRA Verde, assunto que você conhece já há muitos anos e que agora ganha espaço no mercado financeiro, né?
O Banco Central e o Banco do Brasil têm trabalhado no sentido de exigir dos produtores um comportamento mais forte em relação à sustentabilidade, meio ambiente, cumprimento de algumas exigências. Essa é uma tendência no mercado daqui para frente, Moacir? Oi, bom dia, Walter. Muito bom falar com você. É uma tendência, Walter. É uma tendência. Vale a pena uma ressalva que o produtor brasileiro já faz isso há algum tempo, né? Então, isso vai ser facilmente alcançado. A gente tem o Código Florestal mais rigoroso do mundo, tá certo? E entendo que o pequeno produtor está se adequando. A minha preocupação é só a questão do tempo, né? Tem vários produtores que estão no processo, estão fazendo a sua lição de casa, e eu entendo que eles não deveriam ser punidos no primeiro momento, tá? Então, não atingir o financiamento, eu não entendo que seria algo interessante. Mas mesmo porque eles estão trabalhando isso, entendeu, Walter? Agora, é questão de tempo. Então, emprestar um recurso e continuar monitorando para que ele faça isso, eu tenho certeza que eu vou ter mais sucesso do que punindo ele agora. E vamos falar do chamado CRA Verde, né? Recentemente, a empresa que você dirige contribuiu para a estruturação de um financiamento da Fazenda da Toca, ou seja, também voltado aí para a área de orgânicos, né? Uma exigência do mercado mundial. Os investidores estão interessados em investir nesta sustentabilidade que agora já se exige também nos financiamentos? Sim, Walter, sim. Eu acho que aí eu podia fazer, se você me permite, eu vou fazer um resumo de como veio esse processo e aonde ele ganhou força. Tá? Ele ganhou força com a ministra Tereza Cristina, tá? Quando ela e a sua equipe reformulou a lei do agronegócio. Na verdade, e é muito interessante, eles não criaram absolutamente nada. Eles simplesmente aperfeiçoaram e atualizaram o que já existe. E isso é muito positivo. Tá? No final de 2019, antes da pandemia, a ministra Tereza assinou, em conjunto com o CBI em Nova York, um acordo. Tá? Acordo esse para incentivar as operações no que diz respeito ao clima e à sustentabilidade. Tá? O mercado mundial ele tem muito recurso para isso. E o Brasil é o principal ator, mas não participa por uma série de problemas, a dificuldade no internar o recurso, a tributação, e isso foi se aperfeiçoando. Tá? Então, começou a ganhar, sim, força. Para você ter ideia, este ano, 60% das operações estruturadas do CRA, elas foram verdes, feitas por nós. Tá? A Fazenda da Toca é um exemplo, usinas de açúcar e álcool do setor sucroalcooleiro, como a usina Ferrari, aqui do interior de São Paulo, e a Rio Amambai, tá? Também emitiram certificados de recebíveis do agronegócio com certificação. Isso é muito importante e eu entendo que isso ela traz um benefício muito forte para o investidor, porque diferente da figura do rating de uma operação que determina se aquela operação vai ser paga efetivamente na data de vencimento, e tão somente isso, a certificação me dá o conforto que essa empresa tem governança, essa empresa tem gestão, essa empresa tem um projeto, e a somatória de tudo isso, Walter, significa perpetuidade. Então, gosto muito dessa forma que está se atuando hoje o mercado. Vocês fizeram a Fazenda da Toca, é um caso raro, trabalha com produção de ovos e tem um chamado selo verde, né? É mais fácil trazer o investidor? Vocês conseguiram 25 milhões de reais, 48 investidores para a Fazenda da Toca para produzir ovos com selo verde. O investidor está mais atraído para quem toma cuidados, né, com a sustentabilidade? Incrível, sim. Gosto também de uma outra coisa, como você bem falou,
um número expressivo de investidores, foi uma oferta 476. A oferta 476 é uma oferta restrita, onde você apresenta para 75 investidores e, no máximo, 50 investidores podem adquirir o produto. Teve uma demanda expressiva, 240% acima do valor oferecido. 25 milhões não é um valor grande, não é um valor alto, mas ele é muito interessante. Duas razões. O prazo dessa operação, Walter, 8 anos. Ou seja, uma operação de longo prazo, ela contempla investimento, sabe? Além de aumentar a produção dos ovos orgânicos, cuja Fazenda da Toca é o principal produtor da Latinoamérica, ela também vai atender os anseios da companhia no que se diz carbono zero, uma série de processos. E para isso que é bacana, e de novo volta aquele primeiro assunto teu, existe um monitoramento sobre esse processo. Ele vai fazer ao longo do tempo, não é algo já definido, mas é algo já projetado. Acho que o prazo é interessante e aí entra uma figura nova no mercado que você tem acompanhado, que é o mercado de capitais. É um investimento através de fundos de outros players que estão vislumbrando no agronegócio um potencial. Então, infelizmente, depois da Covid, fortaleceu mais essas estruturas, porque você está acompanhando que o agronegócio, mais uma vez, é o motor de crescimento deste país. Então, o agronegócio ocupa cada vez um lugar de destaque. A gente tem sido abençoado, na palavra, pela produtividade e pelo efeito clima. O dólar colaborou, me permitiu exportar mais produtos, tá certo? A gente entende que o mercado aí tá pronto e apto para fazer um crescimento maior. E, de novo, voltando para a ministra Tereza Cristina, na nova lei do agro, ela criou a possibilidade de você emitir o certificado de recebível do agronegócio referenciado em dólar, registrado numa bolsa internacional, e isso facilite muito o acesso do investidor estrangeiro na aquisição de títulos do agronegócio brasileiro. Então, o papel é registrado no exterior, o papel é negociado no exterior. E isso, com certeza, Walter, nos traz um conforto de crescimento e permitir que o mercado, através desses mecanismos, financie a produção. Assim, eu entendo que a gente continua crescendo. Acho que essa era uma informação importante para te passar. Tá, e Walter Pulga falando sobre essas questões de sustentabilidade na tomada de crédito por parte do produtor rural, que tem se tornado, portanto, um fator em relação ao acesso aos recursos com taxas mais baratas. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR, porque daqui a pouco vem na sequência aí Nelore KR, de olho na fazenda, sempre uma grande oportunidade para você. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!